Fala, meus lobos, bora aí para mais uma questão da SPSEX 2018 e agora a gente vai fazer a questão 16 da prova. Essa questão, na minha opinião, foi a mais difícil da prova, mas como eu disse, na minha opinião, a mais difícil. Para você pode ter sido outra, mas essa aqui envolvendo a equação de terceiro grau, para mim foi muito difícil mesmo. Mas bora lá para a questão. As raízes inteiras da equação 2 elevado a 3x menos 7 vezes 2 elevado a x mais 6 é igual a zero são... Então, galera, ele está querendo saber as raízes inteiras para que as raízes que satisfaçam essa equação, mas somente as raízes inteiras. Bom, vocês estão vendo aqui que o x está no expoente, então isso aqui acaba sendo uma função exponencial, certo? E aqui a gente pode substituir isso aqui por y elevado a 3 menos 7y mais 6 é igual a zero. O que eu fiz aqui, galera? Eu apenas substituí 2 elevado a x por y, ok? O y é 2 elevado a x. Então aqui vai ficar y elevado a 3, porque 2 elevado a 3x é a mesma coisa que 2 elevado a x elevado a 3. Então aqui y elevado a 3 menos 7y mais 6 é igual a zero. Galera, como que a gente resolve esse problemão aqui? Essa equação do terceiro grau? Bom, galera, a gente pode utilizar o teorema das raízes racionais. O que esse teorema nos fala? Esse teorema nos fala que se essa equação aqui tiver raízes racionais, se ela tiver raízes racionais, essa raiz na forma de fração vai ser P sobre Q. E tem que satisfazer isso aqui, olha. P tem que ser um número que seja divisor. P tem que ser um divisor de 6 e Q tem que ser um divisor do coeficiente que acompanha o y à terceira, que é 1, certo? Galera, fazendo isso aqui, a gente vai saber que, a gente vai descobrir que o P, ele tem que ser divisor de 6. Quais são os divisores de 6? Vai ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Quais são os divisores de 1, que é o coeficiente de y à terceira? Mais ou menos 1. Só que, galera, vocês concordam comigo que a gente pode excluir esse divisor aqui? Por quê? Porque mais ou menos 1 a gente vai submeter aos mesmos valores. Quer ver? Ó? 1 dividido por 1 vai dar 1. Qualquer número dividido por 1 vai dar ele mesmo. Então, tanto faz eu colocar ele aqui. O menos 1 também. O menos 1, tanto faz eu colocar ele aqui. Por quê? Porque 1 dividido por menos 1 vai dar menos 1, que já está aqui. Então, galera, qualquer valor que eu dividir por menos 1, ele já vai estar aqui também. E vice-versa. E vice-versa não. Só isso aí mesmo. Então, galera, a gente sabe aqui que qualquer número desse aqui pode ser uma raiz racional. Se essa equação tiver uma raiz racional, vai ser um desses números aqui, correto? Geralmente, vai dar 1 ou menos 1, porque o problema já é difícil. Ele vai se tornar mais difícil se for o 2, o 3, além de ser difícil, vai ser demorado. Então, geralmente, quando colocam a equação aqui do terceiro grau, eles deixam com raiz mais ou menos 1. Então, vamos testar o 1 aqui. 1 a terceira vai dar 1, menos 7 que multiplica 1 vai dar 7, mais 6 é igual a 0. 1 menos 6, mais 6, 0. Então, 1 é raiz. Graças a Deus! Nossa Senhora! 1 é raiz. Galera, sabendo que 1 é raiz, a gente já resolve boa parte do problema. Bom, galera, o que a gente faz agora? Sabemos que 1 é raiz. Agora a gente parte de como descobrir as outras raízes dessa equação aqui do terceiro grau. A gente divide isso aqui por y menos 1, que é o y, que é a variável que a gente está querendo achar, menos uma das raízes que a gente sabe, certo? Então a gente usa agora o método de Briot-Ruffini. Como que a gente vai usar esse método de Briot-Ruffini? A gente já sabe que 1 é a raiz. Usando o método de Briot-Ruffini, a gente faz o seguinte: a gente traça aquela famosa gradezinha, né? Coloca a nossa raiz aqui e os coeficientes coloca aqui.
Agora, muita gente vai colocar o quê? 1, menos 7 e 6. Isso aqui tá certo, galera? Claro que não. Isso aqui tá totalmente errado. Por quê? Porque o nosso x ao quadrado não está acompanhado de nada. Isso aqui é a mesma coisa que y3 mais 0y2, viu? Menos 7y mais 6 é igual a 0. Então, o coeficiente do y2 é 0. Então, a gente coloca 1, 0, menos 7 e 6, ok? O 1 a gente desce, resolver aqui Briolfini, né? 1 vezes 1, 1 menos 0, 1 mais 0, 1. 1 vezes 1, 1, menos 7, menos 6. 6 vezes menos 1, menos 6, vezes 6. Menos 6 vezes 1, menos 6. Mais 6 vai dar 0. O resto 0, porque isso aqui é a raiz, então a gente já sabia disso. Agora, galera, a gente achou uma equação do segundo grau, é claro. A gente dividindo uma equação do terceiro por uma equação... Se a gente dividir um polinômio do terceiro por um polinômio do primeiro grau, a gente acha o polinômio do segundo grau. Então vai dar isso aqui, x ao quadrado mais x menos 6. Esse é o nosso polinômio do segundo grau. Galera, o que a gente sabe sobre isso aqui? Bom, vamos só corrigir aqui, né? É y2, porque a gente está trabalhando na variável y. Então vai ser y2 mais y menos 6. Galera, o que a gente... muita gente está fazendo essas contas aqui e não sabe por que né, o objetivo final. Isso aqui não é nada mais nada menos que essa equação aqui, essa equação destrinchada. Destrinchada como, William? Desse modo aqui, ó, y3 menos 7y mais 6 é a mesma coisa que y menos 1 vezes, vou colocar aqui embaixo, vezes y2 mais y menos 6. Ok? Por que a gente faz isso, galera? Para achar a raiz disso e a raiz disso. É mais fácil achar uma raiz do primeiro grau e uma raiz do polinômio de segundo grau do que achar uma raiz do terceiro grau. Por isso que a gente destrincha ela, sabe? Fatora ela em uma equação do primeiro e uma equação do segundo. Ok? Então, galera, outra coisa que a gente sabe aqui, a raiz disso aqui já é 1. Ok? A raiz disso aqui é 1. Por quê? 1 menos 1 é 0. Já achamos a raiz disso aqui. Agora vamos achar as raízes desse polinômio aí, que é o polinômio do segundo grau. É só a gente resolver aqui por Bhaskara e delta que a gente consegue safar essa pane. Então vai ser y ao quadrado mais y menos 6 é igual a 0. O delta vai ser igual a b ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes a, que é 1, vezes menos 6, que é o c. Então, delta vai ser igual a 1 mais 24, que é igual a 25. Y é igual a menos b vai ser menos 1, mais ou menos raiz de 25, que é 5, sobre 2a. O a é 1, então sobre 2. Menos 1 mais 5 vai dar 4, 4 sobre 2, 2. Menos 6 sobre 2, menos 3. Concordam comigo? Menos 1, menos 5, menos 6, sobre 2, menos 3. Então, galera, essas aqui são as raízes desse polinômio aqui. Então, vai ser 2 e menos 3. Galera, a gente já sabe, então, as raízes da nossa equação do terceiro grau. Graças a Deus. Ô, questão demorada. Mas vamos que vamos. Então, galera, agora a gente já sabe as raízes. Ah, William, então é só chegar lá, pegar o gabarito e marcar a resposta letra C. Claro que não, galera. Claro que não. Por isso que essa questão é difícil, cheia de pegadinha. Você achou as raízes, só que não está querendo saber o y. O problema está querendo saber o x. Certo? O problema está querendo saber o x. O que a gente faz aqui, então? A gente iguala. A gente não substituiu aqui? Ressubstitui de novo. O y não é igual a 1, 2 e menos 3? Então, vamos achar ali, ó. O y... Qual que é o valor de x para o y igual a 1? O y igual a 1, vocês concordam comigo que eu posso substituir esse 1 por 2 elevado a 0? Concordam comigo que todo número elevado a 0 é igual a 1? Então, x vai ser, consequentemente, igual a 0. Então, vamos colocar um resultado aqui de x, ó. X igual a 0. Beleza, já achamos o resultado de x. Agora, vamos para o outro.
y igual a 2, qual que é o valor de x? 2x é igual a 2, certo? 2x é igual a y, para o y igual a 2, x é igual a 1, concordam comigo? Por quê? Porque o 2 é a mesma coisa que o 2 elevado a 1, igualando aqui os expoentes, x é igual a 1. Então a gente coloca aqui que o x é igual a 1. Bom, continuando aqui, galera, para o y igual a menos 3, a gente coloca aqui, ó, para o y igual a menos 3, a gente faz que 2 elevado a x é igual a menos 3. Concorda comigo que o x, nesse caso, vai ser igual ao log de menos 3 na base 2, porque aqui o 2 passa para cá, 2 elevado a x é igual a menos 3. Só que, galera, não existe um log de um número negativo. Então, a gente já pode descartar isso aqui. Ou seja, para o y igual a menos 3, não existe um x real. Então, galera, o que a gente faz aqui? O que a gente pode concluir? Que o x que satisfaz essa equação é o x igual a 0 e o x igual a 1. E a resposta que a gente está procurando é a resposta letra A. Bom, galera, se vocês gostaram aí da resolução, deixa um like aí para me incentivar a fazer mais vídeos como esse. E que questão difícil, viu?